forte. Vamos ver, vamos ler. Juízes, capítulo 16, do versículo 23 até o final, diz assim a palavra de Deus. Os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para se alegrar. E diziam, o nosso Deus, Deus com D minúsculo, entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. O povo, quando viu Sansão, louvava o seu Deus, com D minúsculo, dizendo, o nosso Deus, com D minúsculo, entregou nas nossas mãos o nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra e multiplicava os nossos mortos. Com alegria no coração disseram, mandem vir Sansão para que ele nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere e ele os divertia. Quando o fizeram ficar em pé entre as colunas, Sansão disse ao moço que o guiava pela mão, deixe-me apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu possa me encostar nelas. Ora, o templo estava cheio de homens e mulheres, e também ali estavam todos os governantes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Dá-me força só mais esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Em seguida, Sansão abraçou-se às duas colunas do meio que sustentavam o templo e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra. E disse, que eu morra com os filisteus. E empurrou com toda a força, e o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim foram mais os que Sansão matou quando morreu, do que os que havia matado durante toda a sua vida. Então, os seus irmãos e toda a casa de seu pai foram buscar o corpo. Eles o levaram e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão julgou Israel durante 25 anos. Olha, todo mundo na vida, penso eu, imagina poder ter um final de vida que possa ser um final de vida melhor. Não é um final de vida com um epílogo assim, como este de Sansão. Todo mundo pensa na vida em poder crescer, se desenvolver, e até entendendo que há um momento que vai partir, mas poder ter este momento como sendo um momento de coroação, e não como sendo um momento de desistência. Eu não sei se você sabia que existem muitas pessoas que estão desistindo da vida. Nós estamos aqui neste culto que começou às 6 horas, são 7h10, e segundo as estatísticas, durante o período que nós estamos aqui cultuando, uma pessoa já tirou a vida, no Brasil. A cada 45 minutos, no Brasil, uma pessoa tira a vida. Esse é um dado do CVV, Centro de Valorização da Vida. E na terça-feira, agora a live que nós faremos com a Patrícia Fanteza, que é voluntária do CVV, que tem um trabalho muito bonito e nós vamos conhecer um pouco deste trabalho. Dá para entender que a cada 45 minutos uma pessoa atenta contra a própria vida, desiste da vida. Tem paralelo aqui, portanto, com a história de Sansão. Porque Sansão, ele praticou o suicídio. Sansão, ele estava ali naquele momento da vida dele, onde ele não via mais sentido em poder continuar vivendo. Talvez o irmão, você que está em casa, o irmão, a irmã, todos que estão aqui cultuando, já tenha pensado em desistir da vida alguma vez. Eu acho que é um pensamento que paira sobre a mente de cada um de nós, o que já pairou, não que paira, mas já pairou, já passou na nossa mente, frente a uma adversidade, frente a uma dificuldade.
é quase que uma ação de defesa, de não encarar o problema, de não, na verdade, enfrentar o problema. É de poder, antes de lutar, já se ver derrotado por aquilo que, com certeza, em Cristo, seria uma vitória, e é uma vitória. Mas não quer dizer que todos os que pensam em tirar a vida, tiram a vida. Claro, então aqui estamos nós, estou eu, está você. Tem tantos exemplos bíblicos sobre isso. Mas não podemos desprezar aquelas pessoas que começam a emitir sinais de que elas estão desistindo da vida. E não é um sinal característico de uma fase da vida. Infelizmente, jovens têm atentado contra a vida. Estávamos na nossa célula, Zélia compartilhou, não foi, irmã Zélia, de uma jovem de 25 anos, com um filho de quantos anos? 6 meses, que se suicidou. 25 anos. O irmão Almir Tabajara, na semana passada, a vigília foi semana passada, retrasada, né? Passada, ele compartilhou, tinha mandado para mim a mensagem antes, que a sobrinha dele tinha atentado contra a vida. Então é uma realidade aí, que precisa ser vista e comentada e falada. É preciso que nós entendamos a cada momento que problemas existem para que possam ser vencidos e superados. Para que nós não possamos desistir da vida sem encararmos os problemas da vida, sem nos lançarmos com a fé no Senhor Jesus, de que problemas existem, mas que em Cristo Jesus todo problema tem solução. Amém? O seu problema tem solução. Amém? É emocional? Tem solução. É psicológico? Tem solução. Todo o problema tem solução. O mês de setembro, por conta desse dado alarmante, ele é tido como sendo o slogan de Setembro Amarelo, para poder chamar a atenção sobre a prevenção, a importância da prevenção do suicídio. Um tema que durante muito tempo e muitos anos não era comentado. Eu até estou lendo um livro, que eu vou citar daqui a pouco, é o Suicídio e a Alma, em que o autor faz histórico de como que para poder combater o suicídio se fazia lá no século XIX. Então uma pessoa que praticava o suicídio, para poder evitar que outros praticassem o suicídio, era feito o seguinte: o corpo daquele que havia se suicidado, ele era tirado, despido e era arrastado pela rua. Isso como forma de poder desestimular a que outros viessem a cometer o suicídio por conta, digamos, da vergonha. Onde já se viu morto ter vergonha? Mas era a prática que usava para poder, tentar combater esta prática. Nós estamos no meio de uma pandemia, não diria no meio, eu acho que nós estamos, em nome de Jesus, caminhando para o final dela. E talvez o rescaldo disso nós vejamos em 2021. Porque tem muita gente buscando água lá no fundo do poço para poder viver, né? Tanta notícia desagradável e tem gente buscando lá no fundo do poço. Talvez em 2021 nós venhamos que não, mas talvez um índice muito maior de depressão, de crises de ansiedade e até mesmo por prática de suicídio, que relaxando depois as pessoas podem ter perdido o sentido da vida. Portanto, meus amados irmãos, precisamos entender este tema à luz da palavra de Deus. Eu quero aqui fazer uma apropriação do texto bíblico, talvez um tanto quanto indevida, talvez, mas Sansão ele foi colocado entre duas pilastras,
entre duas pilastras. E a vida e a morte são duas pilastras que nós temos. Não tem como poder viver bem sem encarar a realidade da morte. Pensei lá, na verdade, entendemos biblicamente que ela vencida já foi espiritualmente em Cristo Jesus. Paulo deixa isso muito claro lá, quando fala em 1 Coríntios 15. Não é fugir, mas encarar. E aí este autor, que é James Willman, ele fala: ninguém realmente pode dizer que se defrontou com a vida se não estiver disposto a se atracar com a morte. Sansão ficou entre duas colunas, atracado. É como que uma comida gostosa, comendo vagarosamente, deliciando-se com a vida. Daí ter dito aqui, que para quem pensa que 2020 foi um ano perdido, está perdendo é vida nisso. Está perdendo é vida nesse sentido. Algumas questões que eu quero compartilhar com os irmãos sobre por que as pessoas se suicidam a partir aqui desta história de Sansão. Vamos lá. Sansão era um homem forte. Sansão era um homem forte. O que nós encontramos da história de Sansão é que ele era um homem que pelejava com todos os homens e debelava e vencia todos os homens. Mas todo homem forte, toda mulher forte. A nossa vida é fazermos das tripas coração para escondermos a nossa fraqueza. Trazendo e aplicando mais uma vez a realidade que nós estamos passando, é a pessoa que, por exemplo, ela, frente a o que está acontecendo, ela demonstra, ela se esforça para poder demonstrar que tem segurança enquanto que ela está se sentindo insegura. Que ela está corajosa enquanto ela está se sentindo medrosa. Que ela está equilibrada enquanto que ela está se sentindo ansiosa. Se esforça em poder mostrar aquilo que não está dentro dela. Isso é alguma coisa anormal para você? Não é para mim. Porque muitas vezes eu já me esforcei e me vejo me esforçando para poder mostrar uma força que eu não estou tendo. Para poder manter uma aparência que eu não estou tendo. Sansão, ele foi um homem forte. Mas todo homem forte, toda mulher forte tem lá suas fraquezas. Se nós observarmos bem lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, no 2 Coríntios capítulo 12, ele fala: conheço um homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, que teve uma visão, e ele fala de uma visão arrebatadora. Paulo está falando de si mesmo. Paulo está falando da experiência de conversão dele em Damasco. Você lembra como é que foi? Ele caminhava ali pelas ruas de Damasco para poder perseguir e prender os cristãos. E no caminho de Damasco, Paulo teve uma experiência com Deus. Deus se manifestou a ele, uma luz brilhou sobre ele. Paulo caiu do cavalo. Às vezes nós temos que cair do cavalo para que possamos nos sustentar nos próprios pés. E ali Paulo teve uma experiência maravilhosa. Então creio que ele está se referindo a esta experiência. Oh Deus, ó Pai, já 3 vezes que o Senhor me tire disso. Que o Senhor tire isso de mim, na verdade. Eu tenho um espinho na carne. Paulo tinha um espinho, talvez eu tenha um caule cheio de espinhos. Talvez você tenha vários espinhos. Mas ele está falando que tinha um espinho. E ele queria se ver livre desse espinho, porque na compreensão dele, na fantasia dele, no equívoco dele, ver-se livre desse espinho era ser uma pessoa plena, total, portanto soberana, ou seja, daquele que não sofre nada, daquele que não se abala por nada, daquele que está sempre para cima, daquele que está sempre jóia, daquele que está sempre bacana, daquele que é insuperável, daquele que é maravilhoso. Os pedidos que Deus na graça dele não atende, porque seria a nossa própria desgraça.
Algumas orações que nós fazemos pedindo a Deus, pode ser de trabalho, pode ser de vida financeira, pode ser na vida emocional, pode ser na compra de uma casa, na compra de um carro, seja o que for, nós pedimos e Deus não nos dá, porque se Ele nos desse seria a própria desgraça. A gente às vezes não sabe o que está pedindo, gente. A gente não sabe o que está pedindo. Deus está querendo nos livrar e a gente está correndo lá atrás do perigo. Mas Deus disse para Paulo o seguinte: Paulo, eu vou te dar algo para você poder lidar com isso, cara. Eu vou te dar graça. E aí Paulo fala de agora as fraquezas, porque quando estou fraco, então é que sou forte. Você sabe qual é a correlação disso? É que na medida em que eu e você reconhecemos fraqueza, Deus enche mais graça, Deus derrama mais graça para a gente, entende? É na medida que você se sente vazio que o Espírito Santo jorra mais dentro de você, entende de maneira? Ah, meus irmãos, que coisa maravilhosa se nós pudéssemos ter esta compreensão na vida. Isso nos remete a um outro texto no Velho Testamento que eu acho maravilhoso, que é Elias. E que Elias, ele está ali, quem é que é o que segue Elias? Que Eliseu. E aí o profeta Eliseu seguindo Elias, e ele fala: Eliseu, o que você quer? E Eliseu fala: eu quero porção dobrada do teu Espírito. Meus queridos e meus amados irmãos, abramos o nosso coração para o derramado Espírito Santo sobre nós. Abramos o nosso coração para o bálsamo revigorante, refrescante, anti-ruga espiritual, anti-ruga emocional, meus irmãos, ruga no nosso franzida testa pelas preocupações. Nos iludimos quando nós queremos viver acima do bem e do mal. Ninguém vive acima do bem e do mal. Ninguém está acima do bem e do mal. A nossa fé no Senhor Jesus não nos coloca numa condição de podermos estar acima do bem e do mal. Sansão, um homem forte que tinha fraquezas, todo homem forte escondia a fraqueza. Ele, na verdade, na vida dele, a vida de Sansão foi uma vida desregrada. Foi uma vida desregrada. Porque Sansão se envolvia com mulheres que não era para poder se envolver. Ele tinha uma vida emocional desregrada, ele tinha uma vida sexual desregrada, ele tinha uma vida até depravada. Pessoas que não se dão conta de suas fraquezas, elas tentam tampar a fraqueza com questões absurdas, com drogas, com fantasias, com imoralidades. Elas não conseguem, elas querem tampar, é como se fosse tampar o sol com a peneira. Se nós não soubermos lidar e reconhecer e colocarmos perante Deus, nos tornamos reféns e vítimas das nossas próprias fraquezas. Sansão, um homem que ele lidava na vida pela força, mas na vida é pela força. Será que o senhor podia? Está entendendo? Então, às vezes é jeito. Jeito é algo que nós temos a partir também do Espírito Santo de Deus, porque naturalmente nós somos desajeitados, meus irmãos. Como é que o pessoal fala sobre o pato? Não vou saber, tem um paralelo que eles falam sobre o pato. O pato tem asa, mas não voa. Não nada direito, não voa direito, não anda direito. É o pato. E nós nós temos um parentesco com o pato. A palavra no grego patos, de onde vem patológico, é aquilo que por vezes usamos, ele tem uma patologia. Então nós temos assim o nosso jeito meio desajeitado de poder lidar, de poder andar, de poder falar. Nós somos assim, desajeitados, por vezes desequilibrados, e queremos resolver tudo na força. E queremos resolver tudo no imperativo perante Deus. Senhor, o Senhor tem que fazer isso. O Senhor tem que responder. O Senhor tem que agir desta maneira. E mais uma vez Deus
não atende essas nossas orações imperativas, porque seria como que você, uma pessoa que planta lá uma semente e mal essa semente começa a germinar, quer tirar. Nós queremos, por vezes, eliminar de chapa logo o sofrimento, mas eliminar de chapa logo o sofrimento pode significar um aniquilamento no nosso crescimento. Porque se tem uma fase na vida que nós crescemos, é quando nós passamos um aperto. É quando nós passamos uma dificuldade. Eu estava lendo uma reportagem de uma médica em Mato Grosso. Ela foi tomar um banho numa cachoeira em Mato Grosso. E ela foi picada por uma jararaca. E ela, não sei se quando vai para ficar internado antes, ela tem um Covid-19. Olha só. Foi picada por uma jararaca e está com Covid-19. E aí, ela pega um pedaço de papel e ela escreve assim: orem por mim, eu amo vocês. Olha, quando a gente está no aperto, e ela está fazendo o que é certo mesmo, ela está fazendo o que é correto mesmo, mas é o que nós precisamos fazer o tempo todo na nossa vida, de podermos buscar ao Senhor, de podermos clamar ao Senhor, colocando perante Ele as nossas debilidades. Não é ficar buscando a justificativa e nem ficar se culpando, Sansão, ele não soube lidar com a fraqueza. Sansão, ele foi desproporcional, ele não teve o jeito espiritual. E observem bem, eu não estou falando mal de Sansão. Não pense você isso, que eu estou difamando Sansão, tá? Eu estou contando o que a Bíblia está falando sobre ele. E ele não é o único na Bíblia que tem lá uma história que tem um viés que não é lá tão bom assim. Também eu e você, fala sério, temos lá nossas limitações. Agora Sansão está cego, ela é tomada por uma cegueira emocional. Daí que você já deve ter ouvido alguém falar, quando tomou alguma postura totalmente indevida, eu fiquei cego, eu fiz isso porque eu fiquei cego. A emoção cega as pessoas. É observar isso às vezes no trânsito, quando uma pessoa para e começa a brigar, cega a pessoa. Meus irmãos, a emoção tem essa capacidade de poder tirar do eixo. Sansão, ele ficou cego, e ele representa a nossa cegueira espiritual em algumas vezes, e diria cegueira emocional em muitas vezes. Por conta desta cegueira, nós agimos equivocadamente, nós tomamos decisões equivocadas. Desse ditado, pensa mais um pouco. Falei hoje pela manhã sobre um dado que é dado estatístico, né? Colocando que nesta pandemia tantas pessoas estão se divorciando. E o que diz o noticiário é o seguinte: como poder fazer um divórcio sem ter problemas? Então observem bem, não é nem falar segura um pouco, porque essa crise vai passar. Não, é como você se separar sem ter problemas. Quantas separações são tidas de maneira assim, que se pensasse mais um pouco, tolerasse mais um pouco, caminhasse mais um pouco, ouvisse mais um pouco, respeitasse mais um pouco, casais não teriam se separado e sofrer por conta disso. Então, o que nos cega na vida? Nos cega na vida aquilo que as pessoas por vezes fazem conosco, aquilo que nós reputamos: eu sou assim por conta de Beltrano, eu sou assim por conta de Ciclano, eu sou assim porque meus pais me criaram assim. Isso cega, isso nos cega emocionalmente, isso nos cega espiritualmente. Quando eu começo a pegar o meu passado, sem ser trabalhado, sem ser visto, sem ser colocado perante Deus, conforme temos visto no culto da manhã, no estudo de Neemias, porque eles viram e confessaram a Deus os pecados. Então, quando nós não admitimos, quando nós não confessamos, quando nós não renovamos uma aliança com Deus, então nos tornamos reféns do passado, e reféns do passado nós ficamos cegos. A solução pode estar na nossa frente, mas a gente não vê. Pode estar assim no nosso nariz, a um palmo do nosso nariz, a gente não vê, porque nós estamos cegos. Você já lidou com alguém que já agiu de maneira cega?
Você já viu alguém no ímpeto agir de maneira cega? Você já agiu assim? Já agiu dessa maneira cega de poder ser tomado? Algumas ocasiões eu já agi desta maneira, de ficar dessa maneira cega, de poder não parar, de não pensar, de não respirar. Problema, quando nós agimos assim, é que depois que nós agimos, bate um remorso, hein? Bate aquele negócio, eu fiz, não deveria ter feito, falei, não deveria ter falado, agi, não deveria ter agido. Mas aí já era, já foi. A graça de Deus sobre nós